Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Chegamos hoje, aqui na terça-feira, vamos para as duas perguntas da nossa lição de hoje, dando sequência ao estudo da lição desta semana, que tem como título Glorificando o Pai. Estamos estudando que Cristo vem falando àquele povo, né? Logo depois de entrar de uma forma triunfal em Jerusalém, dizendo para eles que Cristo, né, não veio falar dele mesmo, né, foi o Pai quem lhe enviou. Cristo, ao interpelar a multidão diz para ele que eles haviam aprendido na lei que o Cristo deveria permanecer para sempre, não estavam entendendo o que Cristo estava dizendo ao dizer que o Filho do Homem seria levantado, eles não estavam entendendo nada disso, né? E Cristo apela para que eles acreditem na luz, Ele é a luz do mundo, né? É preciso Ele deixar de andar nas trevas para que eles aceitem a luz, creiam na luz, né? Eles quiseram fazer de Cristo o rei ali, entronizá-lo à força, e aí Cristo se escondeu dele e desapareceu, né? Nós estudamos ontem, bem claro, dizendo que eles faziam tudo isso, não era porque acreditavam em Cristo, não. Eles não acreditavam em Cristo, estavam fazendo isso para atender suas próprias necessidades carnais. Então hoje, na pergunta quinta, nos traz aqui o seguinte, a seguinte pergunta e a resposta também, né, que está em João 12, versículo 38. 12, 38. Vamos então aqui para a questão que diz assim: que profecia, segundo Jesus Cristo, estava se cumprindo naquele momento lá em Jerusalém, daquela multidão para com Cristo? João 12, 38 diz assim: para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz o seguinte: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Né? A quem foi revelado? Quem creu em nossa pregação? Então Cristo começa a mostrar claramente ali que estava se cumprindo aquilo que estava descrito lá em Isaías 53. Isaías 53, verso 1 diz assim, ó: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Cristo é chamado braço do Senhor, ou seja, com esse braço Deus o Pai toca na humanidade através de Cristo. Cristo é chamado também de o dedo de Deus. Cristo é chamado de a sabedoria de Deus. Cristo é chamado de o poder de Deus, né? Pois bem, Cristo é chamado de o resplendor da glória de Deus, ou seja, tudo de Deus chega até nós através de Cristo. Deus nos toca através do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa pregação? Cristo está querendo dizer para aquele povo, quem acreditou no que ele estava dizendo, se eles não haviam acreditado em Cristo? E porque eles não estavam acreditando que Cristo era a luz, que Cristo estava falando em nome do Pai, estava falando as palavras do Pai, né? Eles não acreditavam, como diz o texto anterior que nós lemos ontem. Então, Cristo usa claramente para comprovar que aquela multidão não acreditava nele. Ele diz assim: quem creu? Né? Quem creu na nossa pregação? Ah, mas eles creram nos milagres, viram que Lázaro foi ressuscitado. Ah, mas quem disse que a fé vem pelos milagres? A fé não vem porque a pessoa vê o milagre, não é? A Bíblia diz bem claro em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus estava na boca de Cristo, e eles não aceitaram a palavra porque não creram, porque não tinham fé. Eles não acreditavam, não aceitavam as palavras de Cristo porque não acreditavam nele, não acreditavam na palavra de Deus. Eles não criam, eles não tinham fé, né? Mas você pode dizer assim: Fábio Amaro, mas Cristo disse uma vez assim: se eles não virem milagres e prodígios, não crerão. Cristo está dizendo que eles só vão crer se ver milagre? E que a crença vem por ver milagre? Não, Cristo não está querendo dizer isso. Cristo está dizendo assim: olha, primeiro eu tenho que fazer um milagre para depois pregar, e aí assim eles vão crer. É isso que ele está querendo dizer. Por isso que ele está dizendo: se eles não virem sinais e prodígios, não crerão. Por que Cristo sempre fazia milagre? Ele fazia milagre para quê? Para fazer o milagre? Ou ele fazia o milagre para pregar depois?
para que a pregação dele depois fosse ouvida diante do povo impactado, né, acreditando que ele estava cheio de poder de Deus, e assim eles abriram os ouvidos com mais interesse na fala de Cristo. É por isso que Cristo fazia milagre. Cristo não fazia milagre para as pessoas crerem no milagre. Ele fazia milagre para que em seguida pregasse e o povo acreditasse no que ele estava pregando. Infelizmente, tem muita gente que não entende isso até hoje. Tem gente que vai para as igrejas todo domingo à noite, espera lá um pastor gritar, fazer um monte de coisa lá, e dizer que vai curar, e dizer que é aquilo outro, e o povo não escuta a palavra não é examinada, é lido um verso fora do contexto, e alguém começa a gritar dizendo que vai abençoar, só prosperidade, só promessas vazias, que é o que acontece hoje nas igrejas, né? Mas a palavra não é examinada na sua profundidade, porque a palavra examinada na sua profundidade, na sua beleza, ela gera fé no coração das pessoas. E aquele povo, aquela multidão em Jerusalém, não tinha fé por causa disso, porque estava em busca só, eles viram. Por que esse povo não creu se eles viram a multiplicação dos pães? Eles viram um cego de nascença ser curado, viram leprosos ficarem sãos, viram um homem que foi ressuscitado em estado de putrefação há 4 dias, o corpo podre já. Por que eles não creram? Por que eles estavam interessados apenas colocar Cristo como rei no poder para se beneficiar desse rei bondoso que dava comida a ele, dava bebida a eles, dava saúde? Era isso que eles queriam? Pois bem, é por isso que Cristo diz aqui, quem deu crédito à nossa pregação, né? Quem deu crédito? Aqui é Cristo falando com o Pai em oração. A tipologia de Isaías 53 é Cristo falando ao Pai. Meu Pai, quem deu crédito à nossa pregação, nossa no plural, é o Pai e o Filho. Por isso que Cristo diz, eu não falo de mim mesmo. Meu Pai que está em mim é quem faz essas obras e fala essas palavras, né? Por isso que ele fala nossa, porque a palavra é de Deus e Cristo é aquele que retransmite e concorda com aquele que está transmitindo, né? E ele conclui dizendo a primeira parte do verso que diz, e a quem foi revelado o braço do Senhor? É uma pergunta importante. A quem foi revelado o Cristo verdadeiro? Revelado aos discípulos. Por exemplo, Pedro vai dizer, lá em Mateus capítulo 16, dizer assim, quem dizem aí, vocês dizem que eu sou quem? Aí eu sou o quê, né? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente Cristo disse, olha Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Simão, filho de João, né? Porque esta verdade não foi carne nem sangue, não foi a tua carne, não foi a tua inteligência, não foi a tua interpretação pessoal que chegou a essa conclusão, não. Foi o meu Pai, o Espírito do meu Pai, que falou através da tua boca, usando a tua mente aí. Então, olha que coisa linda. O braço do Senhor foi revelado a muito poucas pessoas. E os discípulos tiveram essa revelação plena somente quando foram batizados com o Espírito Santo de Deus lá no Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Cristo. Veja que maravilha, né? Que coisa linda. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. O braço do Senhor foi revelado para toda Jerusalém, para toda Israel. Da Galileia, do norte da Galileia, ao norte de Jerusalém, lá da Galileia, até ao sul em Jerusalém, ali na Judéia, e os desertos em redor, na Cisjordânia, em Decápolis, do outro lado do Jordão, do outro lado do mar da Galileia, aquelas regiões todas foram visitadas por Cristo. Todas. O braço do Senhor foi revelado a todo mundo daquela região. A pergunta é, por que eles não creram? Porque não deram ouvidos à palavra do Senhor. Continuando, amados, vamos aqui para a sexta pergunta. A pergunta seguinte, que nos traz aqui mais um questionamento da fala de Cristo, respondendo à condição espiritual daquela multidão ali, que não conseguia enxergar nele, não conseguia entender a sua missão, e nem acreditavam que Cristo tinha sido enviado de Deus, era o Messias. Eles queriam fazer Cristo apenas de rei ali naquele momento, né? Mas eles não acreditavam no fundo do coração. Cristo estava dizendo para eles que ele era a luz do mundo, ele veio para iluminar a mente das pessoas, mas eles não entendiam isso. Pois bem, a sexta pergunta nos traz aqui o seguinte questionamento: que outra profecia
estava se cumprindo também naquela hora sobre aquela multidão, né, que queria fazer de Jesus Cristo um rei. Eles estavam mais interessados num rei, né, porque certamente não queria Herodes como rei, porque Herodes era um homem fraco, era um homem que só pensava em si, pensava nos seus adultérios, né, só pensava, como a denúncia do próprio João Batista, né, que ele era um adúltero, estava se deitando com a mulher do seu irmão, etc. Então o povo queria um outro rei. Cristo veio trazer um reino eterno, mas eles queriam um rei, uma pessoa ali temporária ali que vivesse 30, 40 anos como rei e depois morresse. É o que eles queriam. Queriam um alívio só por 40 anos, e Deus não dá alívio por 40 anos. Cristo veio trazer algo eterno, não é algo temporário, né? Pois bem, no capítulo 12, versículo 40 e 41, vai dizer aqui para a gente qual era a outra profecia que estava se cumprindo naquele momento, além daquela que Cristo disse que... Quem foi que acreditou na nossa pregação? Quem foi realmente, a quem se revelou o braço poderoso do Senhor, a sua destra, a sua mão forte, né? Vamos ver. O versículo 40 e 41 diz assim: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Estas coisas disse Isaías, porque viu a glória e dele falou. Olha que coisa linda aqui. O Senhor Jesus está dizendo que Isaías falou isso porque estava vendo a glória dele, né? E dele falou, dele, do Messias, o enviado de Deus, aquele que resplandecia a glória de Deus aos olhos de Isaías. E aqui, quando ele diz que cegou-lhes o entendimento e tudo, ele está falando de Isaías capítulo 6. Lembra aquela parte do capítulo 6, do versículo 8, que Isaías diz assim, o pai pergunta, a quem enviarei? Aí Jesus fala assim, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Aqui quem está dizendo é Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, mas é uma tipologia de Cristo, daquele primeiro que disse ao pai, eu estou aqui, envie-me a mim, me envie para morrer pelo homem, né? E aí no verso 10, 6 de Isaías, capítulo 6, versículo 10, diz assim, ó, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e venha eles a ouvir com seus ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo, né? Esse povo aí seja salvo. O Senhor, exatamente o que ele está dizendo aqui, que Isaías estava escrevendo isso aqui do capítulo 6, versículo 10, né? Claramente, Jesus está dizendo que isso, Isaías recebeu essa informação apontando para este dia, para esta hora, para este povo de Jerusalém, um povo tão duro de coração, tão preso às religiosidades, que não conseguiam enxergar com os olhos espirituais e nem conseguia entender com a mente, com o espírito, com o ouvido espiritual, com a mente da razão, com a razão, né? Eles não conseguiam entender, eram cegos, eram surdos para entender as coisas de Deus. Eles não queriam entender as coisas de Deus eternas, porque eles queriam apenas coisas temporais, eles queriam as coisas materiais, o imediatismo, né? O coração deles estava dominado, é por isso. Então é por isso que Cristo diz também, realmente, quem foi que cegou isso aí? Quem está cegando o entendimento deles? O diabo? Cristo já disse várias outras vezes, no capítulo 8, capítulo 7, diz, olha, vocês são filhos do diabo, o diabo cegou vocês. O diabo colocou diante de vocês o ouro que reluz e vocês querem o dinheiro para comprar comida, vocês querem o dinheiro para serem muito ricos e oprimir o irmão de vocês, vocês querem a glória para que as pessoas fiquem elogiando vocês amam os primeiros lugares da sinagoga, vocês querem ser louvados, vocês querem ser os primeiros, querem ser os maiores, e não é isso. Eu vim trazer uma outra coisa. Eu estou na contramão do mundo. Vocês dizem assim, eu quero ser o primeiro. Aí eu digo assim, seja o último. Eu quero ser o patrão, eu quero ser o chefe, eu quero ser o líder. Aí eu digo a vocês, sejam o servo, sejam o menor. Então, eu trouxe a luz, mas o diabo cegou vocês.
mas cegou colocando vocês na contramão, para que vocês desafiem Deus. Vocês estão na contramão contra Deus. Então, por isso que vocês estão cegos. Vocês estão entendendo que a verdade é vocês serem ricos e poderosos e explorarem o vosso irmão. Eu estou dizendo o contrário. Eu estou dizendo que aí está o erro. Quem vive nesse mundo para buscar riquezas, esquece o irmão, esquece a verdade. Ora, esses estão nas trevas. Eu trouxe a luz para vocês. Eu trouxe a luz. Aí o homem quando fica velho, com 70, 80, 90 anos de idade, quando chega com 90 anos de idade, aí, né, quando ele passa ali dos 70, que ele chega ali na melhor idade, ali, né, na parte final da vida, ele começa agora, em contagem regressiva, porque ele sabe que não tem mais 50 anos de vida, né? Então ele não sabe mais se vai ver mais 30 anos, não sabe se vai ver mais 20, né? Então todo ser humano é assim, o que passar dos 70 é o quê? A vida do homem é até 70, passou dos 70 é o que a Bíblia diz? Só que enfado e canseira. Aí quando ele chega nessa fase, aí ele vai ver o quê? Aí ele vai ver agora que todo o dinheiro que ele juntou não vale para muita coisa. Aí quando chega nessa idade, aí ele vai ver assim, que ele está nas trevas. Porque ele vai ver uma escuridão na frente dele, que ele está tudo incerto. Ele não sabe quanto vai morrer, que tipo de doença vai ter, não sabe mais nada. Porque ele desperdiçou a luz que Cristo ofereceu lá. Colocou toda a sua vida no dinheiro, nas glórias temporais que aquela multidão queria, pão, peixe, circo, e agora Cristo está mostrando para eles, tentando mostrar para eles que não era essa coisa temporária, não adiantava de nada. Precisavam da luz que ele trazia, a luz da palavra, a luz do conhecimento de Deus, que traz fé, que traz força e poder ao coração do homem. Por isso que ele usa o texto aí de Isaías 6, versículo 10, dizendo que o diabo havia cegado os olhos desse povo, né, o entendimento, e tapado os ouvidos daquele povo para que eles não entendam. Para que eles não entendam. E se não entendem, porque o entendimento traz o quê? Segundo Isaías 6,10 e segundo o que Cristo está aqui. Segundo o entendimento aqui de Isaías 6,10, se eles não entendem, eles são impedidos de, olha só, de se converter e de serem salvos. Aí Cristo, usando uma palavra mais profunda, aqui, diz bem claro aqui, ó, que eles se convertam e eu os cure. Lá em Isaías o termo é salvação. Aqui Cristo está usando um termo tipológico de cura. Que cura é essa? A cura, eles poderiam entender que era a cura de uma cegueira, a cura de uma lepra, a cura de uma deficiência física qualquer, mas não, a cura aqui é a salvação mesmo, a cura no espírito, a cura da cegueira espiritual que Satanás havia cegado o povo para querer só o dinheiro, querer poder, querer isso, aquilo, outro, né? E aí Cristo vem trazer o colírio da palavra, né? Colocar nos olhos desse povo, né? O ouro verdadeiro que ele promete lá em Apocalipse, compre de mim colírio, ouro e vestes, né? O ouro da provação, da riqueza, que as pessoas não tenham medo de ser provadas, mas o ouro que purifica o homem, né? O ouro, né? Da verdade de Deus, né? Que é preciosa para o ser humano se preparar para tudo isso. Pois bem, meus amados, era isso que estava acontecendo. Quando nós olhamos para aquela cena de Cristo entrando ali sozinho na última semana em Jerusalém, num desespero para pregar a verdade para aquele povo, e aquele povo sem entender nada, e aquele povo não entendia o que estava acontecendo ali, e o povo continuava sem fé, né? Realmente tem que olhar para Isaías e dizer, quem foi que deu crédito a tudo que a gente fez nesses 3 anos e meio pregando o Evangelho, e esse povo não entendeu nada? Imagina o desespero de Cristo, né? Imagina a decepção. Muitas vezes a gente fica preocupado porque a gente dá um estudo bíblico, ensina as pessoas não querem entender, não querem aceitar porque querem continuar cegas, né, nos seus caminhos, e a gente fica triste às vezes. Maior tristeza passou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso não é nada. Continuemos firmes, orando e pregando o Evangelho.